Vamos abrir nossas Bíblias hoje à noite para Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. O título da mensagem hoje à noite é O Segredo da Felicidade. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam nelas as coisas escritas, pois o tempo está próximo. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos criaturas do Senhor, nós estamos nesse mundo com um propósito que é encontrar o Deus revelado nas Escrituras. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor a cada dia, através da Tua graça comum, busca o pecador, se mostra a ele, para que de alguma maneira ele possa chegar até as Santas Escrituras e ouvir o Evangelho da salvação. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que nos revela o Senhor Jesus Cristo, que revela o nosso pecado e aponta o caminho da salvação. Nós podemos fazer de tudo nessa vida, ó Deus, mas sem o Senhor jamais teremos felicidade. Então essa noite nós queremos entender qual é a maneira do Senhor, para que possamos ser crentes felizes. Se há em nosso meio alguém que ainda não te conhece, que o Teu Espírito esteja trabalhando livremente nessa vida, nesse coração, convencendo essa pessoa e que hoje possa ser o dia da sua salvação. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Um filósofo francês do século XVII chamado Blaise Pascal, ele disse que a história da humanidade pode ser, de uma maneira bem simples, resumida, como a incessante busca da felicidade. Então, se nós pegarmos um indivíduo, conforme o pensamento desse filósofo, e formos analisar a vida dessa pessoa, nós vamos ver que aquela pessoa incansavelmente, incessantemente, está correndo atrás da felicidade. E segundo esse filósofo, ora, a felicidade encontra-se nas coisas naturais, materiais, e ora, a felicidade encontra-se nas coisas espirituais, divinizadas. Mas que, tanto em um como no outro, o homem continua ainda buscando, perseguindo a felicidade. No século XX, o médico neurologista, psiquiatra, o Sigmund Freud, ele também disse a mesma coisa, só que de uma maneira um pouco diferente, usando outras palavras, mas ele usou o mesmo conceito, que era o conceito do Pascal. O Freud diz que o desejo de ser feliz está dentro do homem. Ele tem um termo técnico, ele chama de punção, o desejo de felicidade, de alcançar a satisfação, de ter um sentido de saciedade, está dentro do homem. Mas que as repressões externas impostas pela sociedade impedem o homem de ser verdadeiramente feliz. Então, conforme esses dois pensamentos, o mundo tem acreditado que a felicidade é algo inatingível. O desejo de ser feliz está dentro de mim. Mas as repressões externas, os costumes, as regras sociais, a igreja, a tradição familiar, me impedem de fazer o que eu quero. Consequentemente, eu não posso ser feliz. E se ora eu tenho felicidade numa coisa e ora eu tenho felicidade em outra,
em um momento da minha vida eu vou estar incompleto, insatisfeito e, portanto, sem felicidade. E, infelizmente, esse pensamento tem dominado o mundo lá fora. Pessoas querem ser felizes, buscam, correm atrás da felicidade, mas acabam se deparando com ensinamentos que dizem a felicidade é algo impossível. Você não vai jamais na sua vida alcançar a felicidade. No versículo que nós lemos aqui, a palavra de Deus fala que há um grupo de pessoas que são chamados de bem-aventurados. A palavra bem-aventurado aparece 53 vezes no Novo Testamento grego. É a tradução da palavra makarios. Ela aparece 13 vezes no Evangelho de Mateus, 15 vezes no Evangelho de Lucas, 2 vezes no Evangelho de João, 2 vezes no livro de Atos, 5 vezes em Romanos, 1 vez em 1 Coríntios, 1 vez em Gálatas, 2 vezes em 1 Timóteo, 1 vez em Tito, 2 vezes em Tiago, 2 vezes em 1 Pedro e 7 vezes no livro de Apocalipse. Todas as vezes que essa palavra grega aparece, das 53 vezes, 52 vezes ela é traduzida como bem-aventurado ou bem-aventurança, que é basicamente a mesma coisa. Bem-aventurado é a pessoa e bem-aventurança é aquilo que ele desfruta. É uma bem-aventurança. A única vez que essa palavra foi traduzida para a língua portuguesa de forma diferente, ou seja, não foi traduzida como bem-aventurado ou como bem-aventurança, foi em Atos, capítulo 26, versículo 2. É uma ocasião em que o apóstolo Paulo está perante um rei e ele vai defender a sua fé. Ele vai dizer para o rei o motivo pelo qual ele está preso, por crer que Jesus havia ressuscitado dos mortos, e ele vai defender a sua fé. Ele vai mostrar com argumentos lógicos que não era nenhum absurdo aquilo que ele cria. E no capítulo 26, no versículo 2, Paulo diz assim: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Tenho-me por feliz. A única vez que essa palavra, makarios, não é traduzida como bem-aventurado ou bem-aventurança, é nesse texto onde a palavra é traduzida por feliz. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as vezes em que você estiver lendo a sua Bíblia e você chegar num texto e você ler lá, bem-aventurado, você pode trocar essa palavra bem-aventurado por feliz. É o mesmo sentido, é o mesmo significado. Então, quando você vai lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você pode mudar por felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você pode mudar para felizes aqueles que choram, porque serão consolados. Todas as vezes que nós estivermos lendo a palavra de Deus e nós encontrarmos a palavra bem-aventurado, nós podemos substituir por feliz ou felizes. Dessa maneira, o dilema existencial humano, que é a eterna busca pela felicidade, chega ao fim. No momento em que nós entramos em contato
com as Escrituras, que afirmam que um homem pode ser bem-aventurado, que um homem pode ser feliz. Nós podemos diluir esse dilema. Nós podemos encontrar a real felicidade nas páginas da Bíblia. Ela assim afirma. Então hoje à noite, eu queria, nesse trecho aqui de Apocalipse, nesse versículo, único versículo, destacar o segredo da felicidade conforme a palavra de Deus. Aqui nós encontramos 3 elementos simples, que se nós seguirmos, nós vamos ter felicidade. Podemos deixar de lado que os grandões intelectuais estão escrevendo e falando e promovendo e acharmos felicidade verdadeira. Então, primeiro segredo para que você seja uma pessoa feliz. Bem-aventurados aqueles que leem a palavra de Deus. A leitura que é referida aqui nesse versículo não é a leitura particular. É a leitura pública das Escrituras que era feita primeiramente no templo, depois na época do exílio, quando surgiram as sinagogas, na sinagoga, e com o início da igreja, em Atos capítulo 2, também a prática da leitura pública das Escrituras, ela entra dentro do culto, da prática do culto da igreja. Então, a leitura aqui é a leitura pública. Feliz é aquele que pode publicamente ler a palavra de Deus. Alguns exemplos bíblicos para nós entendermos. Lucas capítulo 4. Jesus era judeu, não nos esqueçamos disso. Então você vai notar algumas práticas na vida de Jesus que eram pertinentes ao costume judaico. Lucas, capítulo 4, versículo 16. A palavra de Deus diz assim: Indo para Nazaré, indo quem para Nazaré? Jesus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Chave desse versículo, segundo o quê? O seu costume, porque Jesus era judeu. Então, seguindo o costume judaico, sendo Jesus judeu, entrou na sinagoga e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje cumpriu-se em mim o que acabais de ouvir. Bem-aventurado aquele que lê, era nesse sentido, a leitura pública das Escrituras. Aquele que tinha o privilégio de, durante o culto, tomar o rolo, tomar o livro, fazer a leitura e dar uma explicação daquilo que havia sido lido. Também em Atos, capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 13 a 15. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga,
assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Mesma situação ali de Apocalipse 1:3. A leitura pública das Escrituras acompanhada de uma palavra, de uma explicação, de uma exortação. Também 1 Timóteo, capítulo 4. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Mesma situação, a leitura aqui não era a leitura particular, não era a leitura que um crente deve ter da palavra de Deus na sua casa, mas era a leitura pública das Escrituras. A palavra de Deus, lida e pregada no culto, é um elemento ensinado pelas Escrituras, que vai ajudar você a constituir uma vida de felicidade. Se você quer ser uma pessoa feliz, você precisa estar ouvindo a pregação da palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Fala assim: a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A pregação da palavra de Cristo. Nós temos o privilégio hoje de termos em nossas mãos Bíblias. Se nós voltássemos lá para os dias dos apóstolos, não era assim, irmãos. Não era um livro com 66 livros como nós temos hoje. Eram rolos, eram pergaminhos, eram peles de animais que eram feitas de rolos e escritos. A Bíblia não estava dividida em capítulo e versículo como nós estamos habituados hoje. Então, uma forma, uma maneira da pessoa ouvir a palavra de Deus era indo ao culto. Era estando onde a palavra de Deus é pregada. Então, ao pregador, aquele que traz a mensagem de Deus para a comunidade, a palavra de Deus diz que ele é feliz. É uma bem-aventurança. Um tempo atrás, na nossa escola bíblica dominical, nós tínhamos uma discussão sobre o que é o culto. Na classe dos homens, o que é o culto? E havia várias argumentações, né? O culto é isso, o culto é aquilo, o culto é quando nós cantamos. Lembram, os irmãos que estavam? Quando nós cantamos, nós estamos adorando a Deus. Ah, aquela parte do culto não é adoração, não é louvor. Por quê? Porque não é cântico. E lembra a conclusão que nós chegamos? Que o culto é o conjunto, o culto é o todo. Não há uma parte do culto que é mais importante do que a outra. Os cânticos não são mais importantes do que a pregação, e a pregação não é mais importante do que o cântico. Dentro do culto, cada um tem a sua importância, cada um tem o seu papel, e a cada uma dessas partes do culto deve ser dada a devida relevância, a devida importância. Mas hoje em dia, por não termos um entendimento bíblico, por não entendermos o que as Escrituras ensinam sobre o culto, nós acabamos indo a um extremo ou a outro. Um dos extremos é que louvor, adoração é cântico. Então, se nós queremos adorar a Deus, nós temos que cantar. E louvor, adoração a Deus, através dos cânticos, é uma parte importante do culto.
Conversei com o irmão Walter recentemente e falei, irmão Walter, a gente precisa colocar mais cânticos, né? A gente canta um número X de hinos, parece que é uma coisa assim religiosa, engessada, que não pode exceder, né? Não pode cantar um hino a mais, não pode cantar um hino a menos. Pode. Não tem um número, né? Quantos cânticos nós vamos cantar hoje, pastor? Não tem. É uma parte importante do culto, mas às vezes nós acabamos negligenciando os cânticos, por quê? Porque acabamos acreditando que a pregação é mais importante do que os cânticos. Então deixamos os cânticos de segundo plano e vamos para a pregação. E aí, irmãos, eu fiz duas coisas semana passada. A primeira, eu descumpri uma recomendação médica. E a segunda, eu judiei de vocês, né? Semana passada eu preguei 1h04 e alguns segundos. E seu Cristiano falou, mas será, pastor? Eu falei, foi, porque o vídeo postado foi de 1h04. Então, me perdoem, eu prometo pregar só 1 hora hoje, eu tiro os 4 minutos, tá bom? Não posso, né? Por causa da recomendação médica, e eu judiei de vocês. Então me perdoe. Mas nós acabamos indo para o outro extremo. Não, o importante é a pregação que edifica. A verdade é que nós temos que ter um equilíbrio. Mas nós não podemos nos fazer negligentes com a pregação da palavra de Deus. E aí, conversando e vendo qual era o conceito de uma dessas pessoas que debatia, ela contou de uma igreja a qual ela participava, em que o culto era de 1h30. Cantava-se 1 hora, orava-se 10 minutos, testemunhavam-se 15 minutos e só 5 minutos de exposição da palavra de Deus. Então, chegar em uma igreja onde a pregação é valorizada, onde o ensino das Escrituras é valorizado, foi um choque. Bem-aventurança, felicidade, conforme esse versículo, é pregar a palavra de Deus, é um privilégio. Quantas pessoas ao redor do mundo não têm essa liberdade, não têm esse privilégio, não podem fazer isso, colocam suas vidas em risco, e nós temos o privilégio. Então, pregar a palavra de Deus, estar no culto onde a palavra de Deus é pregada, é um elemento que vai ajudar você a ter uma vida feliz. Apesar do sentido desse versículo ser sobre a leitura pública das Escrituras, eu queria aplicar no sentido da sua leitura individual. Você quer ser feliz? Leia a palavra de Deus. Não deixe a palavra de Deus restrita aos cultos da igreja. Não deixe a palavra de Deus restrita a domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira. Não pense que só nessas ocasiões é que você vai ser abençoado e receber algo que vai fazer você feliz. Você tem a Bíblia nas suas mãos. Irmãos, eu nem conto mais quantas Bíblias eu tenho em casa, porque são muitas Bíblias. Decidi que algumas delas eu vou até dar para algumas pessoas, porque são muitas Bíblias. Então, você quer ser feliz? Leia a palavra de Deus na sua casa. Leia a palavra de Deus todos os dias. Salmo 119, versículo 97. Quanto amo a tua lei. Ela é a minha meditação o dia inteiro. Você quer ser feliz? Leia a palavra de Deus. Tem se sentido triste, frustrado, decepcionado? Leia a palavra de Deus. Você tem as Escrituras nas suas mãos. Você pode ouvir a leitura bíblica no culto, mas você pode fazer em casa. Quando nós visitamos o Paraguai, já se passaram 10 anos. Os jovens, vários deles compraram uma Bíblia em espanhol. E na hora de ir embora, vários decidiram não ficar com aquela Bíblia para si, mas doar para os irmãos lá. Já se passaram 10 anos, eu não sei como está a vida do crente paraguaio hoje em dia, mas naquela época era muito difícil o acesso à Bíblia.
eles tinham, muitas vezes, uma Bíblia por família. Testemunhos, eles nos contaram isso. Que eles tinham uma Bíblia. E eles faziam um rodízio. Nesse domingo, um membro da família leva a Bíblia. E quando a leitura bíblica for feita publicamente, aquele membro da família acompanha. No próximo domingo, outro membro da família levaria aquela cópia da Bíblia. E quando a leitura pública fosse feita, ele acompanharia. Então, os jovens que tinham comprado Bíblias acabaram doando para várias famílias para que eles pudessem ter. Felizes são aqueles que leem a palavra de Deus. Seja no sentido público de anunciar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, ou no seu dia a dia. Segundo o segredo da felicidade. Bem-aventurados, felizes aqueles que leem e também aqueles que ouvem. O pensamento aqui é um pensamento lógico. Se há quem pregue, também há quem ouça. Então, aquele que está ouvindo a pregação também vai ser uma pessoa feliz. Queria aplicar. Queria não ficar restrito no sentido do texto, do significado, mas eu queria aplicar. Jesus usava uma frase muito comum. Se você ler os evangelhos, e até mesmo aqui em Apocalipse, começando no capítulo 2, você vai ouvir uma frase que Jesus falava com frequência. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Conheci um homem uns anos atrás, eu não sei a história dele, mas ele não tinha um ouvido. Mais recentemente eu encontrei com ele e ele colocou uma prótese. Então você olha para ele e ele tem uma prótese agora, né, ali no local, mas ele não tinha um ouvido. Não sei se foi má formação, se ele nasceu sem, não sei se foi um acidente, mas o fato é que ele não tinha um ouvido. Então, quando você falava com ele, ele virava-se assim do lado onde ele tinha o ouvido, né? Eu não sei se você já estudou o ouvido. Eu não sou otorrinolaringologista, eu não estudei o ouvido. Essa semana eu passei no otorrino. O Lucas viu um desenho lá, e como o meu exame era da garganta, o Lucas falou: pai, aquilo é uma garganta? Eu falei: não, filho, aquilo é um ouvido. Porque otorrino, laringo. Tudo do grego. Oto, ouvido, rino, nariz e laringo, garganta. Então ele olha tudo, né? Olha ouvido, nariz e garganta. Mas é interessante você olhar o ouvido. Todo órgão do corpo humano, se olhado isoladamente, é feio. Não é? Para olhar o nariz. No conjunto, é bonito. Mas isola só o nariz. É medonho, né? Oh, que coisa feia que é um nariz. E a orelha? Né? Isola só a orelha. É feia. Agora imagine uma pessoa sem orelha. É mais feia ainda, né? Então, dentro do conjunto, acaba se tornando bonito. Mas se você olhar o ouvido, você vai perceber que ele tem essas dobras aqui, né? Sabe como é que chama isso? Chama-se pavilhão auricular. Por que nós temos essas voltas aqui? O som se propaga em ondas. Então, se você não tem ouvido e alguém falar com você, o som vai passar batido por essa região aqui. Sabia disso? Não é que você não vá ouvir, vai ser mais difícil. Mas você tendo a orelha, quando o som vem, ele bate aqui, ó. E tá vendo essas dobrinhas aqui? Sabe o que elas fazem? Elas pegam o som que vem em ondas e
conduzem para a parte interna do ouvido. Aí na parte interna você tem lá a parte principal, que é o tímpano, né? Ela vibra, transforma lá aquelas ondas sonoras num impulso elétrico e manda para o cérebro, e aí você ouve. Acredito eu que todos aqui tenham esse pavilhão auricular, né? Que o som chegue até os seus ouvidos. Que enquanto está sendo falado, o som chegue, entre e até vá ao seu cérebro e você ouça. Até onde eu sei, nós não temos ninguém aqui com uma perda severa de audição. Num certo nível, num certo grau, todos nós temos uma perda de audição, mas um severo mesmo, que você quase não consiga ouvir, acho que não temos. Acho que a grande maioria aqui escuta. Ah, pastor, então a palavra de Deus está dizendo que eu sou feliz porque eu ouço a palavra de Deus. Agora deixe-me dizer algo. Você tem ouvidos para ouvir. Mas você está ouvindo a palavra de Deus? Era isso que Jesus estava dizendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, todos tinham ouvidos. Mas lembra no capítulo 3 de Mateus, sobre a parábola do semeador? Ele contou a parábola. Ninguém entendeu nada. E aí ele diz: eu falo por parábolas, para cumprir o que foi dito pelo profeta, que tendo eles ouvidos e ouvindo, não compreendem. Então, se você quer ser uma pessoa feliz, não é somente ouvir no sentido fisiológico, não sei se essa é a palavra mais adequada, mas no sentido de que você está ouvindo sons entrando. É no sentido de dar ouvidos à palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo pregada. Você está lendo no seu dia a dia, particularmente as Escrituras. Você coloca um CD lá no seu aparelho com a leitura bíblica. Tem hoje em dia, até mesmo online, você pode ouvir. Mas a pergunta: você está mesmo ouvindo a palavra de Deus? Sabe aquela coisa chata que acontece entre casais? Às vezes sou eu que faço, às vezes é minha esposa que faz. Mas você está lá falando, conversando com a pessoa, e a pessoa às vezes está lá até chacoalhando a cabeça, concordando com você, e você pergunta para ela: e então? E ela fala: mas então o quê? Já aconteceu com você? A pessoa está ouvindo? No sentido de que ela está ouvindo sons? Sim. Mas ela está dando atenção para aquilo que ela está ouvindo? Não. Felicidade vem quando você dá ouvidos à palavra de Deus. Não é sentar aqui e ouvir a pregação. Não é na sua casa abrir a Bíblia e ler ou pôr um CD e escutar. É quando você dá ouvidos à palavra de Deus. Quando é algo muito mais do que simplesmente ouvir sons, mas ouvir de fato a voz de Deus. Bem-aventurados aqueles que dão ouvidos à palavra de Deus. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça. Felicidade vem em dar ouvidos à palavra de Deus. E terceiro segredo da felicidade. Feliz é aquele que lê, feliz é aquele que ouve, e feliz é aquele que guarda a palavra de Deus. O que significa guardar a palavra de Deus? Bom, vai terminar o culto, nós iremos para as nossas casas. Eu tenho uma estante lá, eu vou pegar a minha Bíblia e vou colocar a Bíblia na estante. O que eu fiz? Eu guardei a palavra de Deus. Olha como eu vou ser uma pessoa bem-aventurada. Olha como eu vou ser feliz. Sabe por quê? Porque eu fiz o que esse versículo manda. Eu guardei a palavra de Deus. Eu vim para o culto, eu ouvi a mensagem, a palavra de Deus foi pregada. É uma parte da felicidade.
Eu ouvi é outra parte da felicidade e agora eu chego em casa e ponho na estante. E aí eu completo o meu ciclo de felicidade. Eu guardei a palavra de Deus. E aí no próximo domingo, sabe o que eu faço? Eu pego a Bíblia e trago de novo para o culto para que eu possa ouvir, né, no meu caso, para que eu possa ler para vocês, para que vocês possam ouvir, para que eu possa chegar em casa e guardar de novo a palavra de Deus. Será que guardar a palavra de Deus é isso? Quem acha que sim? Quem acha que não? Votos brancos e nulos? Não! Guardar a palavra de Deus não é isso. Veja o real sentido dessa palavra. Ezequiel, capítulo 33. Capítulo 33, Deus fala para Ezequiel: eu vou colocar você como um atalaia, como um mensageiro, como alguém que vai comunicar para o meu povo algo importante. E aí vamos ler o versículo 32 e 33. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Ouvem as suas palavras, até gostam. É como canções de amor, como um instrumento bem tocado, eles gostam de ouvir. Lembra a história de Herodes? Ele fala assim: chama o João Batista. Por qual razão? Ele gostava de ouvir João Batista pregando. Mas aí João Batista começa a pregar sobre o julgamento futuro. Lembra o que acontece com ele? Ele fica com medo. E a Bíblia explica por quê. Porque ele vivia um relacionamento adúltero. Em vez de fazer o certo, o que é que Herodes faz? Cede ao pedido daquela mulher e manda matá-lo. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras. Ouvem. Não são surdos. O som está chegando aos ouvidos. Eles estão ouvindo, eles gostam. Mas qual era a acusação? Mas não as põe por obras. João capítulo 13, versículo 17. Jesus diz assim: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Tiago capítulo 1, versículo 22. Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. O que é guardar a palavra? Guardar a palavra é colocar em prática as coisas que nós aprendemos. Às vezes nós não completamos o ciclo da felicidade. Às vezes nós lemos a palavra, ouvimos a palavra, mas nós não colocamos em prática. Um exemplo disso: quando você é estudante, você tem que cumprir créditos acadêmicos. Isso quer dizer o quê? Você tem que ir para a escola, você tem que ir para a faculdade, você tem que ir para o curso técnico, seja lá o que for que você está cursando. E lá você cumpre os créditos acadêmicos. Você está em sala de aula. O professor vai lá
e dá aula. Explica um monte de coisa para você. Pede que você faça a leitura de vários livros. Pede que você faça uma série de trabalhos acadêmicos para que você entregue. Não é assim? E aí você vai pegando um monte de conhecimento, Aí um belo dia você está lá, sossegado, feliz da vida, entra uma pessoa que você nunca viu na vida e ele fala, olha, meu nome é fulano de tal, eu sou coordenador de estágio. E nesse semestre vocês terão que fazer um estágio supervisionado. O que é o estágio supervisionado? É uma oportunidade na sua formação de você pegar todos aqueles conhecimentos teóricos que você aprendeu na sala de aula, que você leu nos livros, e agora você tentar entender como é que aquilo funciona na prática. Como é que funciona? Como é que aquele negócio lá de pré-silábico, como é que funciona? O que é aquilo? O que é pré-silábico? Ah, eu já li lá, a Emília Ferreiro, pode dar uma prova que eu tiro 10. Mas e a hora que chegar lá na sala de aula, né, Lucas? O que é esse negócio de pré-silábico? Aí você tem um coordenador pedagógico que leva isso a sério mesmo. E aí você não sabe o que é. E aí? Então o estágio deveria ser para que você coloque o conhecimento teórico com a prática. Então eu já conceituei o que é isso, eu já sei conceitualmente o que é isso, agora eu vou lá para ver como é que isso é na prática, o que é uma criança pré-silábica. O que é isso? O que significa isso? Ah, eu estou vendo. Então é a oportunidade de você conciliar o conhecimento com a prática. Estava falando com o seu Cristiano hoje de manhã, a gente faz lá homilética, hermenêutica, exegese, apologética, faz um monte de coisa. E agora? Agora você vai ter o estágio supervisionado, você vai ter que pregar. Será que você entendeu o que é homilética? Será que você entendeu o que é hermenêutica? Será que você entendeu o que é exegese? Será que você entendeu o que é apologética? Na hora que você chegar aqui na frente, vai dar para saber se você entendeu ou não aquilo. É uma oportunidade de você pegar o conhecimento e transformar o conhecimento em prática. Na vida cristã, muitas vezes, nós ficamos só na esfera do conhecimento. Nós chegamos aqui na igreja e aprendemos um monte de conceito. Aprendemos o conceito de um Deus santo. Aprendemos o conceito de um Deus justo. Aprendemos o conceito de comunhão, de adoração. Mas como é que isso vira prática? Né? Tem que ter um momento na vida cristã. É como andar de bicicleta. Olha, estou promovendo um curso. Andando de bicicleta sem tombos. Se você participar das nossas reuniões todos os domingos, você vai ouvir uma série de palestras motivacionais para que você vença o seu medo de pedalar e ande de bicicleta e torne-se uma pessoa feliz. Semanalmente, aqui, ó. Todos os domingos vamos ter uma reunião aqui na igreja. E você vai ver uma palestra sobre andar de bicicleta. Tá bom? Estão convidados. Ande de bicicleta sem tombos. Palestras motivacionais para você vencer o medo de pedalar e andar de bicicleta e ser feliz. Mas tem mais um detalhe. Se você se matricular no curso, você vai ganhar esse manual. Manual autoexplicativo. Manual de como andar de bicicleta. Então você vai para sua casa e você faz a leitura do livro, tá bom? E aí, no domingo que vem, a gente vem aqui e eu vou dar uma palestra motivacional para vocês andarem de bicicleta. Combinado? E tem mais um detalhe. Tem um CD interativo. Você vai pôr o CD lá, você vai ouvir várias dicas de como andar de bicicleta sem tombos.
E tem uns joguinhos lá também, você pode jogar, tá bom? Você pode jogar os joguinhos online lá. E eu garanto para você que num curto período de tempo, você vai se transformar no melhor ciclista que a humanidade já viu. Quem compra a minha ideia? Ninguém. Por quê? Porque só tem um jeito para aprender a andar de bicicleta, gente. Não é ouvindo palestra, não é lendo livro, não é ouvindo CD. Sabe como é que se aprende a andar de bicicleta? Pega a bicicleta, vai lá para a rua, cai, levanta, tenta de novo e uma hora você vai aprender a andar de bicicleta. Como é que eu me torno um crente feliz? Vindo para o culto e ouvindo a pregação? Somente, né? Sim, se a palavra de Deus diz que ouvir traz felicidade, é claro que sim. Mas somente isso? Não. Eu tenho que sair daquela porta para fora e tudo o que eu ouvi da palavra de Deus, eu tenho que transformar em prática na minha vida. Senão eu não vou ser uma pessoa feliz. Ser feliz não é uma impossibilidade. Não importa o que o mundo diga. Ah, não dá para ser feliz. É impossível ser feliz. Eu quero ser feliz, mas o mundo lá fora me põe restrições. Não é verdade. Ser feliz é uma realidade. Jesus disse assim em João, capítulo 15, versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Como é então que eu vou ser feliz? Mediante a palavra de Deus. Tenho-vos dito isto. É a palavra de Jesus que nos faz pessoas felizes. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Qualquer pessoa que ensine algo diferente ao ensinamento das Escrituras está enganado. Você pode ser feliz. Você não precisa viver uma vida com uma incessante busca da felicidade. Você pode ser feliz mediante a palavra de Deus. De que maneira? Lendo, ouvindo e praticando. Vamos orar. Você diria, pastor, eu tenho tentado ser uma pessoa feliz, mas às vezes eu não consigo. Como está o seu relacionamento com a palavra de Deus e com o Deus da palavra? Pastor, eu passo dias sem ler as Escrituras. Eu passo dias sem dar ouvidos ao que Deus está falando comigo. Eu não pratico aquilo que a Bíblia ensina. Mas hoje a palavra de Deus tocou no meu coração. Eu quero ser feliz e eu sei que para ser feliz eu preciso ler, ouvir e obedecer. Ore por mim. Amém, Deus te abençoe. Eu vi sua mão, amém. Amém, Deus te abençoe. Amém, eu vi sua mão. Amém, pode baixar. Eu vi sua mão, Deus te abençoe. Eu quero ser feliz. Mas eu não tenho um relacionamento com a palavra de Deus e nem com o Deus da palavra. Ore por mim, pastor. Temos mais alguém além daqueles que já levantaram suas mãos? Senhor Deus, o Senhor já colocou o caminho da felicidade à nossa frente. O caminho da felicidade é a salvação em Cristo Jesus, revelada nas Escrituras. Ajuda-nos, ó Deus, a podermos ler a Tua palavra a cada dia, ouvir a Tua voz e colocá-la em prática em nossas vidas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.